Então virá aquela mesma sequência de dicas, mas agora pensando, analisando quem vai estar do outro lado da mesa. Como é que eu tenho que me preparar para esse momento? E primeiro ponto, ao receber o feedback, a primeira informação que eu tenho que ter em mente é lembrar que feedback não é pessoal, lembrar que essa informação não vem para punir, para prejudicar, para expor. O objetivo não é criar nenhum desconforto. O objetivo é trazer desenvolvimento, é trazer alinhamento. Então vamos pensar aqui no momento do receber feedback. Primeiro ponto, ouvir atentamente, sem fazer interrupções. Lembrem-se sempre daquela situação onde eu estou ali conversando com alguém do meu convívio pessoal e aí eu preciso dar retorno para essa pessoa e essa pessoa fica ali o tempo todo me interrompendo com uma série de justificativas. Então lembre-se sempre disso. Aguarde o seu momento para falar. Lembre-se que o feedback, na verdade, ele aborda comportamentos, e comportamento, na verdade, envolve a percepção dos outros sobre o que eu faço. Não basta eu dizer que eu sou pontual se eu marcar vários eventos com vocês e chegar atrasado em todos. Por mais que eu diga que eu sou pontual, os fatos vão dizer o contrário. Por isso o feedback tem que ser preciso, baseado em fatos e dados. Se eu estou recebendo informações sobre o ponto de vista de outras pessoas que a minha conduta não está sendo vista como adequada, eu preciso pelo menos parar para pensar. Assim como eu, gestor, não sou o dono da verdade, eu, servidor, também não sou o dono da verdade. Se você não concorda, espera a sua vez de falar, não entre em rota de colisão, não fica ali criando discussão. Pensa, anota ali do lado para que você possa, no seu momento para falar, colocar o seu ponto de vista. Dê abertura para que as pessoas possam chegar até você. Já falei sobre isso lá atrás, vou reforçar. Feedback não é algo que precisa acontecer somente de cima para baixo. Não é só o gestor que tem a obrigação de dar feedback. Óbvio que o gestor tem mais obrigação, mas essa obrigação é coletiva. O desenvolvimento, ele é de todos. Então, se eu precisar dar um retorno, um feedback para um colega, eu vou lá fazer. Se eu precisar dar um retorno para o meu superior, eu vou lá fazer também. Tenho que fazer. E aí, cabe lá o cuidado que eu falei antes do coffee. Se eu tenho que dar um feedback para um colega, para um superior ou para um subordinado, e eu estou vendo lá que essas pessoas, os destinatários da minha mensagem, não estão num bom dia, perceba que hoje não é o dia para falar. Se você não está num bom dia para dar esse retorno, deixa para amanhã, para evitar que uma conversa que é para ser construtiva, que é para ter como foco o desenvolvimento, seja, na verdade, se transforme num campo de batalha. Lembre-se, feedback é um diálogo. Isso vale para o receptor e vale para o emissor. Ouça primeiro as palavras do emissor e só depois se posicione. Não fique ali parando, interrompendo, se justificando. Espera, vai ter sua hora de falar. Se não estiver claro, pergunte, não fique na dúvida. Conclua fazendo um resumo do foco do feedback recebido, para que você tenha certeza de que você compreendeu aquilo que foi passado. Por fim, ouça, agradeça, reflita, mas mais do que ouvir, agradecer, refletir, é vocês terem em mente que precisamos buscar essa mudança, a mudança esperada, é isso que importa. Lembre-se que esse momento também é delicado para o emissor. Se você está na defensiva como receptor, o emissor também está na defensiva, preocupado com a forma como vai abordar o tema para que você não se sinta prejudicado, exposto, não ache que é pessoal. Peça exemplos. Eu tinha dito para vocês antes da nossa parada, no como dar feedback, para que vocês exemplificassem. Cabe a quem está recebendo pedir esses exemplos. Eles foram, se eu já trouxe para vocês de maneira exaustiva que feedback é uma informação precisa baseada em fatos e dados, eu disse a mesma coisa para os liderados. Se vocês forem genéricos, eles vão pedir para que vocês sejam específicos. E
lembre-se, por fim, que o objetivo do feedback é a capacitação e o alinhamento entre líderes e liderados. É para isso que existe essa história. Como eu falei para vocês lá atrás, o objetivo do feedback é aumentar o nível de consciência do servidor sobre suas ações, sobre os seus trabalhos, fazendo com que a pessoa entenda também, compreenda também, os impactos de cada passo dado aqui dentro do tribunal. O feedback ele serve como um combustível para a motivação. E aí vem lá conceitos de motivação, motivar e tal, né? Mas, na verdade, mais importante do que isso é, nós precisamos entender o seguinte: quais são os motivos reais para nós exigirmos, cobrarmos, direcionarmos as pessoas para que elas ajam da maneira A e não da maneira B. Na verdade, existe uma diferença entre comportamento e atitude. Alguém saberia me dizer? O que é comportamento e o que é atitude? Já falamos bastante que feedback vai ser a ênfase sobre o comportamento. Mas o que é o tal do comportamento? De novo, né, um de cada vez, sempre vale a lembrança. Comportamento, só para reforçar, como eu falei há pouco, não é aquilo que eu digo que eu faço, mas é como vocês veem tudo que eu faço. E quais são os comportamentos que as pessoas precisam ter dentro do tribunal? Nós identificamos lá atrás uma lista de comportamentos que traduz a conduta ideal e desejada para todo e qualquer servidor do tribunal. Quais são os motivos? Princípios do tribunal no que se refere à prestação jurisdicional, no que se refere à qualidade, celeridade, transparência, tudo aquilo que o tribunal prega enquanto instituição, tudo aquilo que o tribunal acredita. Esses são os motivos. Não é simplesmente faça porque eu estou mandando. É faça porque a instituição precisa que você faça isso. Ninguém está aqui para brincar, está todo mundo aqui para trabalhar. E aí nós precisamos, na verdade, fazer uma junção entre objetivos da instituição e objetivos da pessoa, para que nós consigamos efetivamente motivá-las. A motivação é algo que vem de dentro. Eu não consigo motivar alguém, porque a motivação é dela, parte dela, mas eu consigo incentivar a pessoa para que ela busque ali aquilo que ela acredita. E eu preciso alinhar esses aspectos. Aquilo que a pessoa acredita com aquilo que a instituição acredita, e todos vamos construir um caminho único juntos. Essa motivação está dentro de cada servidor. E aí cabe a nós colocarmos o combustível necessário para que esse motor funcione sempre em alto desempenho. Cabe a nós, gestores, fazermos isso. Cortei uma tela ali, vou fazer um segundo momento filme para vocês. Fazermos mais uma reflexão. Mais uma reflexão mais satirizada, como foi lá o primeiro filme. Vamos entender mais uma cena sobre feedback. Essa aqui eu vou precisar baixar um pouco o volume. Que feedback foi esse mesmo, hein? Não dá para caracterizar como feedback isso aqui por nada no mundo, né? Eu estou usando esses vídeos para mostrar para vocês exatamente o que não é para ser de forma alguma, né? Então, para fins didáticos, que consigamos absorver exatamente o que não é, para que façamos justamente o contrário. Vamos entender o seguinte. Vamos pensar no feedback, reação em cadeia de feedback. Como é que as coisas acontecem? Imaginem só. Estou aplicando lá um feedback positivo, que nós tínhamos falado lá atrás, que o objetivo dele é a repetição de algo bacana que aconteceu. E aí imaginem que na minha conversa eu fique estimulando apenas o resultado. Então imaginem algo como, por exemplo, pedir lá para que vocês fizessem uma minuta, um documento que está tramitando sobre um tema que está tramitando aqui no tribunal. E aí eu vou dar feedback para vocês. Nesse exemplo aqui, foco no resultado. Então eu digo para vocês coisas como, por exemplo, poxa, que
ficou bacana essa minuta, né? Começo assim, falando sobre o resultado. Daí eu começo a entrar nos detalhes. Que bacana esse papel que você usou, né, para imprimir o documento. Que cor de fonte excelente, assim, a combinação com o branco do papel, com esse pretinho que você usou aqui na impressora, né? Ficou bacana. O tamanho da letra, que ótimo. A disposição do documento ficou perfeita. E aí? Está faltando informação, não está? Isso aqui que eu estou fazendo, na verdade, significa estimular o resultado. Pedir a minuta ficou boa, ficou bacana, ficou bem feita, mas não basta, por mais que eu tenha sido caricato também no meu exemplo, apenas estimular o resultado. Porque o que está por trás desse resultado? Todo um trabalho de análise, de pesquisa, uma preocupação com informações que eu não tinha sequer pedido, a interpretação de cenários complexos para que eu pudesse colocar ali a minuta da melhor forma, com a disposição adequada, com o formato adequado, mas o conteúdo foi bem feito graças a todo um trabalho do servidor, ou seja, graças a um comportamento ou um conjunto de comportamentos que a pessoa teve que fizeram com que esse resultado fosse bacana. Mas, na verdade, eu quero dizer o seguinte, por que é pouco estimular apenas o resultado? Estou estimulando lá, estou falando sobre a minuta que ficou bem feita. Se eu pedir outras minutas, certamente elas podem vir bem feitas. Mas se eu pedir trabalhos de outra natureza, possivelmente, provavelmente, eles não virão com a mesma qualidade. Por isso, o meu enfoque não pode ser no resultado, precisa ser, sim, no comportamento. Então, imaginem só, começo meu feedback, começo falando lá que a minuta realmente foi bem feita, dou meus parabéns iniciais, e aí eu começo a enaltecer qual foi o comportamento, ou qual foi o conjunto de comportamentos que a pessoa teve para que o resultado atingisse ou superasse a expectativa. Aí, enaltecendo os comportamentos, estes comportamentos acontecerão em outras situações, consequentemente, impactando em resultados diferentes para tarefas de naturezas diferentes. É essa aqui que tem que ser a nossa linha de raciocínio. Foco no comportamento. É isso que vai fazer toda a engrenagem funcionar. Lembrem, se você quer atingir resultados diferentes, haja de forma diferente. O comportamento é a chave do sucesso. É ele que tem que ser reforçado, sendo positivo, ou corrigido, modificado, caso seja algo negativo, algo que tem trazido resultados negativos. Vamos entender a prática. Vamos entender o seguinte cenário. O servidor tinha lá a responsabilidade de fazer uma análise de custos administrativos da instituição, apresentando um relatório para o coordenador financeiro. O nível de trabalho foi muito bom. Ele permitia à instituição enxergar questões que não tinham sido cogitadas na análise, e essas informações impactaram de forma positivíssima na tomada de decisões futuras. Agora imaginem o feedback acontecendo. Fulano, o relatório ficou muito bom mesmo, hein? Parabéns! É por isso que a organização se orgulha de trabalhadores como você. Eu mostrei lá atrás para vocês 4 tipos de feedback. 2 que devem acontecer e 2 que não devem acontecer sob hipótese alguma. Que feedback é esse? Falei lá atrás sobre o positivo, o corretivo, o insignificante e o ofensivo. O que vocês estão vendo aí na tela? Insignificante. Porque eu não tenho informação precisa. Agora imaginem o seguinte, eu sou o receptor desse feedback. Imaginem que eu esteja pedindo para vocês, meus gestores, eu esteja lá desde o início do ano, ou vou ser mais extremo, desde o início do ano passado, pedindo para vocês, gestores, para participar lá do grupo de trabalho, da implantação da gestão por competências, porque é um tema que me interessa, porque eu estudei isso na faculdade, porque eu estou fazendo pós, eu estou fazendo mestrado nisso, e é um tema que me interessa.
E eu queria participar daquele grupo de trabalho. E vocês, enquanto meus gestores, estão dizendo para mim não o tempo todo, de forma sistemática, cada vez com uma desculpa diferente. Aí, hoje eu fiz um trabalho muito bacana. Hoje. E vocês me deram esse feedback. Por isso que o tribunal se orgulha de servidores como você. Aí vocês viram as costas, vão embora, vão continuar, a vida continua, né? Vida que segue. O que vai ficar na minha mente depois de ouvir vocês, como meus gestores, ouvindo esse feedback? Vai soar falso esse discurso, não vai? Porque se eu sou exatamente tudo isso, imprescindível para o tribunal se orgulha tanto de profissionais como eu, por que então eu não posso participar lá daquele grupo de trabalho que eu tenho pedido há tanto tempo? Outro exemplo para vocês. Fulano, o relatório que você preparou me surpreendeu. Você apresentou um nível de detalhes importante e ainda se preocupou em buscar informações adicionais que inicialmente nem seriam consideradas. Além de ajudar nas minhas tarefas, essas informações permitirão uma análise muito mais precisa para a tomada de decisões sobre investimentos para o próximo semestre. Parabéns pela atenção e percepção aguçada aos detalhes que você demonstrou. Que feedback é esse aqui? Positivo. Percebam a estrutura, a diferença. Eu comecei lá na primeira frase falando sobre o resultado. O relatório me surpreendeu. Aí eu começo a falar sobre o comportamento. Você apresentou um nível de detalhes importante e ainda se preocupou em buscar informações que não seriam consideradas. Estou falando do comportamento da pessoa. Aí eu faço um contexto. Além de ajudar nas minhas tarefas, essas informações permitirão uma análise mais precisa para a tomada de decisões futuras. Estou dizendo o impacto daquela ação positiva que você deu, para que a pessoa entenda que cada passo que ela dá aqui dentro tem uma consequência. Nesse caso, a consequência foi positiva. E aí eu fecho, eu concluo dando parabéns e, mais uma vez, enaltecendo esse comportamento positivo. Então, quando estivermos pensando num feedback positivo, se organizem mentalmente com o seguinte script. Começo a nossa conversa abordando o resultado. Foi ele que deu origem a essa conversa, a origem ao nosso encontro. Reforço, enalteço o comportamento ou o conjunto de comportamentos que gerou aquele resultado. Contextualizo para a pessoa como é que esse comportamento ou esse conjunto de comportamentos impactou você, tribunal, equipe, resultado, órgãos de controle como um todo. Qual foi o impacto disso? Por fim, concluo, mais uma vez, reforçando o comportamento positivo. Passos para o feedback positivo para nós fecharmos essa parte da nossa história. Primeiro ponto, de forma alegre, transmitindo orgulho. Lembrem lá do feedback que eu dei para a Iraci? Com aquele tom de voz praticamente deprimido. Se é algo positivo que nós precisamos comemorar, que seja de forma alegre, orgulhosa. Mas cuidado, cada um no seu estilo. Ninguém precisa ficar fazendo festinha. E ninguém precisa fugir da sua linha pessoal, senão vai soar falso. Então, com os devidos cuidados, sejam vocês mesmos, mas transmitam se é algo, se estamos comemorando algo, transmitam alegria e transmitam orgulho. Estamos comemorando. Mencione rapidamente o resultado, porque foi ele que deu origem a esse encontro. Enfatize o comportamento positivo, o que a pessoa fez de positivo, porque é isso que tem que ser reforçado. Contextualize para a pessoa como é que esse comportamento, essa ação afetou você, equipe, envolvidos, tribunal, resultado como um todo, e encerre enfatizando o comportamento e o resultado. Utilizem isso aqui como uma receita. É fácil fazer? Não é fácil fazer. Prática, treino, constante aprimoramento. Aquilo que eu falei lá atrás. Acertei uma vez com uma pessoa, pode ser que com a outra eu erre, mas eu preciso ter essa sequência, essa lógica em mente. Não precisam ser os termos que eu usei, não precisa, cada um vai ter o seu jeito. Mas se vocês conseguirem seguir mais ou menos essa estrutura, tenham certeza que vocês terão êxito. Vamos para um outro cenário.
aquele mesmo relatório financeiro foi pedido, só que agora tivemos problemas. O servidor fez um trabalho ruim, informações completas, dispostas num formato que dificultava a leitura, havia evidências de que o material tinha sido feito às pressas porque tinha erros básicos, inclusive erros de grafia. E esse mesmo relatório, imaginem um relatório como esse, indo lá para a presidência. O que acontece? Ou o que poderia acontecer? Vamos lá. Imaginem só o feedback. Fulano, que absurdo esse material, está um verdadeiro lixo. Aliás, o lixo seria um lugar de alto requinte para tamanha porcaria. O melhor é fazer deixar em sua mesa. Onde já se viu? Você é um irresponsável, um moleque. Quero isso pronto ainda hoje de forma digna, se é que você sabe o que isso significa. Que feedback é esse aqui? É muito parecido com o que nós ouvimos e vimos lá na primeira cena do filme, né? É o ofensivo. Assédio moral, será? Com certeza, né? Outro exemplo. Fulano, você sabe que o relatório que você me entregou logo pela manhã será utilizado em reunião com a nossa diretoria? Até aqui estava tudo bem, até o ponto de interrogação. Lembrem que eu falei para vocês, é muito fácil um feedback corretivo se transformar em um feedback ofensivo. E você acha que eu tenho a coragem de entregar esse material? Ele está horrível, faltam informações. Refaça-o e me entregue até às 15 horas, ou então arque com as consequências. Detalhe importante aqui. Essa última frase, ela é muito séria. Quantos de nós já ouvimos pelos corredores, gestores lá que fazem ameaças para os seus servidores e tal, e no final, e muitas vezes, essa ameaça não se cumpre. Se você passar por um cenário crítico como esse aqui, se você estiver numa situação crítica, já teve algumas tentativas, já teve alguns feedbacks corretivos, não nesse tom, feedbacks corretivos, onde você alinhou direito com a pessoa o que seria feito, e a pessoa descumpriu aquele acordo, você está numa situação limite, não há nenhum problema em ser duro. Você tem que ser duro, respeitoso. Duro, porém respeitoso. E se você estiver na situação limite de tal forma em que, se não acontecer as mudanças desejadas, você precisa aplicar uma política de consequência, nesse momento você precisa ser claro. Qual é a consequência, quando, de que forma ela vai acontecer? De forma clara. Não adianta dizer, então refaça e arque com as consequências. Tá bom, quais são? E aí outro ponto importante. Se você chegou num momento limite como esse aqui, e precisa aplicar uma política de consequências, tenha certeza com quem está acima de você, com a gestão de pessoas, de que essa consequência que você está expondo aqui, ela vai acontecer caso a mudança não seja observada. Senão você diz lá para o colega, para o seu servidor, que caso a mudança não aconteça, ele vai perder a função, vai deixar de participar de um treinamento XYZ, um congresso especial que ele estava interessado. E aí, na hora de aplicar isso, vem alguém que está acima de vocês ou alguém que está em outra esfera, lá na gestão de pessoas, por exemplo, ou outra área, e diz, não, imagina, não faz isso não. Nosso colega ali, coitado, tem família para criar, não pode perder a posição, não pode perder o status, ele precisa participar daquele treinamento, não vai desmoralizar a pessoa, que isso, como é que ele vai se sentir, né? Não... E tenta colocar pano quente. Só que aí o que vai acontecer? Quem fica desmoralizado? Prezado gestor aqui presente. Então, se você chegar numa situação limite como essa, onde nós vamos chegar num feedback corretivo mais incisivo, mais duro, se cerque também de informações. Quais são essas consequências? Se é que vamos aplicar alguma política de consequência, qual será ela? Quando e de que forma vai acontecer essa consequência? Eu preciso ser claro. Vamos entender então como é que nós fazemos um feedback corretivo. Quais são os princípios? Bom, como eu tinha falado para vocês antes do coffee, inicie sempre por algo bom. Sempre.
Então, inicie sempre por um feedback positivo. E aí, dentro do feedback positivo, esses mesmos passos que vocês viram lá, quando estamos comemorando algo, só que com a diferença básica desse primeiro item aqui. Ao invés de eu transmitir alegria, orgulho, de uma forma, num tom de comemoração, é um feedback positivo, sim. Estou reconhecendo, sim, porém, de maneira mais séria. Séria, firme, porém cordial e respeitosa. E aí a mesma coisa. Foco a mudança do comportamento, mostro como essa mudança trouxe benefícios para a equipe, para você, gestor, para os envolvidos e para o próprio servidor. Mostro a minha alegria e satisfação pela mudança e dou parabéns pelo desenvolvimento. Tudo isso aqui, essa tela que vocês estão vendo, significa começar por algo positivo. Aí eu estou, na verdade, preparando ali, o ambiente para dar pancada. Agora vem o tratamento do problema, então. Então, mencione o ponto a ser tratado, o problema em si. Faça questionamentos à pessoa, conduzindo para que ele entenda o que aconteceu. Sabe aquela coisa de criança? Porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê? Até a hora que não existe mais uma última pergunta. Precisamos usar essa técnica aqui. Porque se nós não fizermos, vai acontecer o seguinte. Fulano, por que você não entregou o relatório? Aquele relatório específico. Porque algumas desculpas clássicas. Porque o sistema não funcionou. Porque a internet está fora do ar. Porque eu dependia do outro colega ali, ele não fez a parte dele, então eu estou de mãos atadas, eu não consigo fazer a minha parte. Algumas desculpas são clássicas, mas e aí? O que você fez para mudar isso? Você me acionou antes? Você me disse antes o que estava acontecendo? Você conversou lá com o colega? Você cobrou o colega? Você foi ver o problema lá no sistema? Então, cuidado. Porque senão a primeira desculpa nos derruba. E muitas vezes a primeira desculpa, na maior parte das vezes, a primeira desculpa dada não é a desculpa verdadeira. Então eu preciso ir mais a fundo. Identificado o problema, enfatize então, para ficar claro, o que precisa ser corrigido. Diga como esse comportamento negativo está afetando você, equipe, envolvidos, tribunal como um todo. Mostre como a correção vai trazer benefícios para todos, mas principalmente para o próprio servidor. Aí vem aquele momento chave. Entendemos, já coloquei meu ponto de vista, você colocou seu ponto de vista enquanto servidor, falamos sobre o problema em si. Pergunte para a pessoa, como é que nós vamos mudar essa história? Não dê de mão beijada a solução. Você tem que ter lá uma carta na manga. Porque pode ser, como eu falei para vocês, que dada a tensão desse momento, pode ser que você faça essa pergunta para a pessoa e ela fique travada, ela congela, ela não tenha uma resposta. Tenha lá uma solução na manga, caso isso aconteça. Mas pergunte. Se a pessoa não trouxer nenhuma solução, utilize sua carta na manga. Se a pessoa trouxer alguma solução, discuta com ela. Como é que esse caminho será percorrido? Sele o compromisso. Selar o compromisso significa definir um plano de desenvolvimento, o famoso PDI, ou plano de ação. Um feedback corretivo, ele só vai ter resultado se nós selarmos esse plano de ação. E não basta só selarmos o plano de ação, precisamos depois acompanhar a execução desse plano de ação. Um detalhe importante, nós teremos um prazo aí para que isso aconteça. Em média, 30, 40 dias foi o que foi falado para os gestores, para darmos feedback para as pessoas depois que recebermos os relatórios. E aí, as pessoas vão cobrar vocês. E aí o RH também vai conseguir chegar até vocês, porque a forma que nós teremos para saber que vocês cumpriram com o compromisso de dar o tal do feedback é por meio desse documento, do plano de desenvolvimento, do tal do PDI. Pode ser que você tenha dado feedback, mas você não tenha formalizado o PDI. Então, você vai ser cobrado por algo mais simples. Mas se você não tiver entregue o PDI, nós vamos entender que você não deu o tal do feedback. E como eu disse lá atrás, se esse momento não acontecer, tudo o que nós fizemos até aqui, todo o investimento em ações, em todos os trabalhos feitos, na construção de informações, de atribuições,
tudo que nós fizemos no ano passado para trás se perde. Vai perder o sentido, vai perder todo o trabalho. Essa ação, ela é de responsabilidade de todos nós. Cele o compromisso, então, com o PDI. Reforce a sua confiança no desenvolvimento dessa questão para que esses ajustes aconteçam. E fique atento para o primeiro sinal de mudança. E no primeiro sinal de mudança, dê um feedback positivo. E aí vou mostrar para vocês uma reação em cadeia. Dei lá um feedback positivo. E aí eu vou dar um feedback positivo no primeiro sinal de mudança. Automaticamente, o servidor vai querer outras situações onde virão outros feedbacks positivos. Afinal de contas, ninguém quer ser chamado a atenção o tempo todo. É uma situação desconfortável para todo mundo. Agora, todo mundo quer ser elogiado e reconhecido sempre. Então, a chave da história é essa aqui. Aplicarmos o tal do feedback positivo. Tudo bem? Sobre o que é feedback, o que não é feedback. Podemos entrar na última parte do nosso encontro. Os tais relatórios, que eu sei que é o que vocês estão querendo ver, que vocês estão curiosos aí desde o início do nosso encontro. Eu vou mostrar para vocês relatórios dos 3 processos de avaliação que vocês fizeram. O processo comportamental, o processo técnico e o processo de responsabilidades. Vou fazer algumas análises com vocês, para que vocês entendam como é que vocês vão interpretar esse material. Detalhe importante, essa apresentação que eu estou mostrando para vocês vai ser enviada para vocês. Junto com essa apresentação, vocês também vão receber um script, que é um resumo de toda essa nossa conversa de hoje, para que vocês tenham ali a tiracolo, para direcionar vocês lá na condução do tal do feedback. E também para auxiliar na leitura dos documentos. Tudo bem? Vamos lá para a última parte, então? Primeiro ponto, processo comportamental. Trouxe para vocês a escala de avaliação, só para que vocês se lembrem. É uma escala de frequência que vai do 0 ao 100%. Todas as vezes, muitas vezes, com frequência, poucas vezes, raramente, nunca, e tinha lá o tal do não se aplica. Então, quando vocês avaliaram as questões comportamentais, cada uma daquelas frases, vocês avaliaram com que frequência cada um daqueles comportamentos apareceu ao longo dos últimos 12 meses. Falamos sobre a avaliação de 2014. Vocês fizeram a avaliação considerando o ano de 2014. Aí vem lá um primeiro exemplo, já de vocês, obviamente, ocultando nomes, postos de trabalho, né? Mas é um relatório real aqui de vocês. Percebam o seguinte, uma visualização inicialmente gráfica. O que eu tenho na parte de cima da tela? A legenda para cada uma dessas barras, eu vou explicar cada uma delas. Na parte de baixo eu tenho todas as competências, de forma geral. Só que vocês não avaliaram foco em resultados, compromisso com a instituição, foco no jurisdicionado, empreendedorismo, liderança. Vocês avaliaram frases. Frases essas que estão contidas em cada um desses conceitos. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui em cima, então? A legenda para cada uma das barras. Então, começo lá na esquerda com a barra vermelha, função. Função, na verdade, significa o posto de trabalho que vocês avaliaram. Essa barrinha, ela traduz na escala que vai de 0 a 5, qual é o tamanho da exigência para cada uma dessas competências. Então, eu tenho lá, por exemplo, foco em resultados, que uma exigência que está ali no nível 2, compromisso com a instituição, a exigência está lá no nível 5, várias outras estão no nível 5, organização e planejamento está um pouco acima de 3, e trabalho em equipe também. Dentro de cada uma dessas barras vermelhas, eu tenho lá uma série de comportamentos que traduzem o que significam esses conceitos. A segunda página vai tranquilizar vocês. Na segunda página eu vou ter as frases prontas, mas aqui o objetivo é ter uma visualização mais simplista, mais rápida. Na parte de baixo eu tenho as competências. Não sei se vai dar para enxergar, principalmente o pessoal do fundo talvez não enxergue, mas as 3 primeiras competências têm um asterisco aqui ao final do seu enunciado. Foco em resultados, compromisso com a instituição,
e foco no jurisdicionado. O que significa esse asterisco? Essas 3 primeiras competências foram entendidas pela alta administração como sendo os nossos pontos fortes, como sendo as competências que nós temos que mostrar internamente para os nossos servidores, externamente para a sociedade, jurisdicionados, órgãos de controle, como sendo os nossos pontos fortes, as nossas competências mais importantes. A partir, nesse relatório da 4ª competência, porque tem uma diferença para um outro relatório que eu vou mostrar, nesse caso, empreendedorismo, até visão sistêmica, estamos falando das competências mais básicas. Então, aquelas que estão com asterisco são as competências que nós chamamos de essenciais, de diferenciais, são as mais importantes. Não só nesse gráfico, mas nos outros relatórios que virão a seguir, sempre que nós estivermos tratando informações sobre uma dessas competências essenciais, elas virão em destaque. E aí, a partir da 4ª competência, nesse exemplo, estamos falando das competências básicas. Como é que é a disposição dessas informações? Da esquerda para a direita, vocês terão lá na esquerda as piores notas, na direita as melhores notas. Só que, como eu tenho uma divisão aqui entre as competências essenciais, que são as 3 primeiras com asterisco, essa divisão aparece 2 vezes. Então, entre a primeira e a terceira competência, entre as 3 essenciais, lá na esquerda, a pior nota, aqui na direita das 3, a melhor nota. Aí, começando aqui, empreendedorismo, nas competências básicas, aqui na esquerda, a melhor nota, aqui na direita, a melhor nota. Tudo bem? Lá na esquerda, a pior, aqui na direita, a melhor. Sempre da esquerda para a direita, lá na esquerda sempre as notas mais baixas. Então, de novo, as 3 com asterisco, as 3 essenciais. Foco em resultados é a pior nota, depois um pouquinho melhor compromisso com a instituição, um pouco melhor foco no jurisdicionado. Dentre as 3 essenciais. Agora, dentre as básicas, empreendedorismo, a pior nota, até chegar aqui em visão sistêmica, a melhor nota. Tudo bem? O que nós vamos observar nesse gráfico? Vários aspectos. Primeiro ponto, situações homogêneas. O que eu quero dizer com situações homogêneas? Aonde eu tenho o ponto de vista dos meus avaliadores, nesse caso eu tenho autoavaliação, superior e subordinado avaliando. Esse é um relatório de um gestor, que foi avaliado também pela sua equipe. Os meus avaliadores mostraram o mesmo ponto de vista. Então, essas são situações homogêneas. Por exemplo, aqui em cima, né, na 2ª competência, aqui, compromisso com a instituição, praticamente todos deram a mesma nota. A mesma coisa aqui em foco em resultados. E aí, então, se a situação é homogênea, a minha preocupação ela é menor. Eu vou me preocupar, então, em entender quais são as necessidades de treinamento. A necessidade de treinamento vai se dar pela diferença entre a primeira barrinha, a vermelha aqui, função, e a terceira barrinha, essa verde aqui, chamada média, que na verdade a média é o meu resultado, é o meu desempenho. Comparando essas duas, eu vou entender aonde está a necessidade de treinamento, ou onde estão as necessidades de treinamento. Bom, aí como eu falei, então falei sobre a barra vermelha, função, falei sobre a barra verde, média, aí tenho barra amarela, autoavaliação, barra roxa, superior, salmão, né? Subordinados. E tem uma última barrinha aqui, que é essa azul, a segunda, média dos ocupantes da função. Quando é que essa comparação vai existir? Quando existir pares ocupando um mesmo posto de trabalho. Isso vai se aplicar de uma forma mais clara nas varas, nos gabinetes, porque nas varas eu tenho lá, um diretor de vara, cada vara eu tenho um. Aí tem os gabinetes de desembargador. Em cada gabinete de desembargador eu tenho lá um chefe de gabinete. Então eu tenho várias pessoas ocupando um mesmo posto de trabalho. Nesse caso eu vou ter a comparação. Como é que eu estou em relação às outras pessoas que desempenham o mesmo trabalho que eu? Então vamos lá, falamos sobre situações homogêneas, distorções. Nesse exemplo aqui não vamos ter distorções, mas eu vou ter outros exemplos para que vocês consigam analisar. E nós vamos entender
Quando, por exemplo, eu fiz a minha autoavaliação e me coloquei lá em cima, meu superior me colocou aqui embaixo. Ou, meu superior me colocou lá em cima, eu me coloquei lá embaixo. Ou eu me coloquei lá em cima, meu superior também me colocou lá em cima, mas meus subordinados me colocaram lá embaixo. Os avaliadores deram pontos de vista muito divergentes. Isso é o que nós entendemos como distorções. E nós precisamos entender aonde é que essa distorção aparece. Aí nós vamos entender também a tendência da autoavaliação. Eu fui bonzinho demais comigo mesmo, ou eu fui duro demais comigo? Aí vem a tendência da avaliação do superior. Eu fui benevolente demais, ou eu fui duro demais? Olhando para essas duas informações, olhando também até para a tendência da avaliação dos subordinados, o que vocês acham aí, nesse relatório? Na autoavaliação, o que vocês acham? Eu fui duro demais? Eu fui bonzinho? A autoavaliação é a barra amarela. Ela está aqui no meio, não sei se dá para ver aí, lá no fundo. E o superior? Como é que foi a avaliação do superior? Fui benevolente? Fui duro demais? Vão pensando, mas já vou trazer outros 3 exemplos para nós visualizarmos de fato a avaliação. Por fim, posicionamento em referência à média da função. Tudo bem, por enquanto, em relação ao gráfico? Vamos para a segunda parte do relatório. O ranking dos comportamentos, porque vocês, na verdade, avaliaram essas frases aqui. Então, o que eu tenho nessa segunda parte do relatório? Todas as frases ranqueadas. No topo da tabela, eu tenho os comportamentos com piores notas na parte de baixo, e aqui é só um fragmento de um relatório, eu tenho as melhores notas. Olhem para a coluna desempenho, percebam que essa nota aqui, 81%, ela vai crescendo. Agora percebam o seguinte fenômeno, a escala vai de 0 a 100. A nota mais baixa foi 81%. Será que é isso mesmo? Será que houve uma supervalorização? Pode ser que estejamos falando, sim, de um talento? Pode ser. Mas, de forma geral, analisando uma série de relatórios que eu vi do processo de vocês, e esse é um relatório de vocês, aconteceu um fenômeno que acontece em todas as instituições, todas, quando nós estamos fazendo o primeiro ciclo de avaliação. As notas são altas no primeiro ciclo. Por que isso acontece no primeiro ciclo e é comum? Estamos falando desde o início dos trabalhos que o objetivo é desenvolver, é capacitar, só que quem é que viveu isso ainda? Quem é que vivenciou esse discurso até agora? Ninguém, nem os gestores direito. Porque estamos vivemos o momento da avaliação agora, e agora é a hora da verdade. E aí, na condição de seres humanos que somos, qual é a nossa reação natural? Defesa. Então eu não vou colocar ali nota baixa para mim, porque eu não sei exatamente se aquele discurso que está sendo dito é real. Então eu vou dar nota alta. E aí tem outro fenômeno que acontece, mecanismo de defesa também. Na nossa cultura latina, na nossa cultura brasileira, nós prezamos muito, nós prezamos imensamente pelo relacionamento. Isso é muito comum, só que isso também é muito prejudicial. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu prefiro dizer para a Cristina, eu prefiro não dizer para a Cristina uma verdade sobre um problema que está acontecendo, em prol de um clima, entre aspas, harmonioso, para não ferir o ambiente, mas eu fico carregando aquele problema comigo. Alguma mentira no que eu estou falando? Nós somos muito relacionamento. Então, isso aqui é reflexo disso. Outro fenômeno que acontece normalmente, pensando no serviço público, mas pensando especificamente no poder judiciário, que é onde nós estamos, onde existe lá, a cada 2 anos, uma mudança de gestão.
Então, hoje eu estou gestor, amanhã eu posso não estar. Então, eu não vou dar uma nota, não posso dizer nem uma nota baixa, mas uma nota equivalente ao que eu percebo que é o desempenho daquele servidor, porque se hoje eu gestor dou uma nota mais baixa, amanhã, se ele for meu gestor, eu estou perdido, ele vai cortar minha cabeça fora. São fenômenos comuns para um primeiro ciclo. É normal que isso aconteça, mas é nosso objetivo agora trazermos essa visão crítica para que vocês analisem essas informações de forma real, já que esses números, nesse primeiro momento, pode ser que não sejam tão reais. Será que realmente 81% é uma nota baixa? Eu vou trazer outros exemplos para vocês para mostrar que a tendência desse primeiro ciclo foi uma nota mais alta. Bom, eu tinha falado para vocês que onde tivermos informações relacionadas àquelas competências tidas como essenciais, elas virão aqui destacadas. Então, eu tenho aqui os primeiros comportamentos, notas mais baixas, eu vou descendo, a nota vai aumentando. E esse aqui é um comportamento essencial. Se nós pensarmos no que diz o princípio desse comportamento essencial, essa competência essencial, esse comportamento aqui é o primeiro que eu tenho que trabalhar. Já que o tribunal acredita que foco em resultados e as outras competências essenciais, compromisso com a instituição e foco no jurisdicionado, são as nossas competências principais. Então, eu deveria fechar os olhos e trabalhar primeiro essa informação, antes de mais nada. Aí vem o detalhe. Bom, eu tenho que montar lá o plano de ação, o plano de desenvolvimento, né, o tal do PDI, que vocês terão lá aqueles 30, 40 dias para fazer esse trabalho. Eu tenho uma lista com 52 comportamentos. Caramba, eu vou trabalhar 52 comportamentos no meu feedback? Isso seria insano. Concordam? Como é que vai ser a nossa diretriz? Vocês vão escolher até 3 comportamentos, notas mais baixas, e até 3 comportamentos que virão das notas mais altas, para que você reforce aquilo que é bom e direcione aquilo que precisa ser melhorado. 3, não mais do que isso. Aí o que acontece? Vocês trabalharam lá no plano de ação um desses 3 comportamentos, trabalhei o primeiro ali. Bom, aí aquela frase ali, dialogar com instâncias superiores, reportando necessidades ou dificuldades, na busca de melhorias para a unidade. Isso deixou de ser um problema. O que eu faço? Tiro esse comportamento da lista e vou lá para o quarto. O segundo deixou de ser um problema, tiro ele da lista, vou para o quinto. E assim eu tenho informações para trabalhar 1 ano de desenvolvimento com o meu liderado. Mais uma vez, na parte de cima as notas mais baixas, na parte de baixo as notas mais altas. 3 comportamentos, notas mais baixas, ou até 3 comportamentos, notas mais baixas, até 3 comportamentos, notas mais altas. Daqui a pouco vamos falar sobre competências técnicas também, e esse número 3 vai se manter. Até 3 competências técnicas que precisam ser direcionadas. Até mesmo porque, se eu perguntar para o pessoal da escola aqui, eu tenho verba para trabalhar com todas as necessidades de capacitação de todos os servidores ao longo do próximo exercício? Certamente não. Então eu preciso direcionar. O que hoje é mais importante? Analisem esses números friamente, porque vocês vão encontrar esses números como tendo sido elevados. Uma vez que todos estamos vivenciando essa experiência pela primeira vez. Uma coisa é o que eu, enquanto consultor, enquanto representante da consultoria, facilitador de tudo isso junto a vocês, digo, trago de experiências de outros órgãos. Outra coisa é a experiência de vocês. Então, analisem essas informações. Esses números são frios. Trazem o confronto dos pontos de vista da autoavaliação, da avaliação do superior. Quando for gestor, vai ter o ponto de vista do subordinado. Nas outras 2 avaliações, são só o confronto entre autoavaliação e superior, mas são números frios. Analisem essas informações e identifiquem quais são as necessidades de capacitação. Obviamente, vou perguntar daqui a pouco, tem dúvida? Não, vocês vão dizer que não, né? Vocês vão ter dúvida quando vocês receberem esses materiais. Procurem o pessoal da sessão de carreira, nos procurem na consultoria,
É importante que vocês se sintam 100% confortáveis, porque vocês darão esse feedback para as pessoas. Deixa eu colocar um outro cenário agora para nós entendermos. Analisem lá, como é que está a autoavaliação nesse relatório? Barra amarela. Primeiro vejam lá, a exigência, né, que é a barra vermelha, ela já é bem alta para muitas competências. Como é que está a barra amarela? Estou colocando lá em cima, né? Será que isso é real? Aqui nós já temos aquela história das distorções que eu falei. Então, ponto de vista da autoavaliação e do superior, em alguns pontos, se vocês olharem graficamente, a diferença é pequena. Mas nós precisamos entender essa diferença. Aqui já começa a ficar maior. Ali, em compromisso com a instituição, tanto a pessoa se colocou com uma nota mais alta, como o servidor também. Agora, entendam o seguinte. A escala vai de 0 a 5. A barra função está lá no nível 5. Ou seja, eu estou exigindo todos os comportamentos no que se refere a comportamento com a instituição. Para que o servidor tenha como resultado a nota lá na barra 5, significa que eu, servidor, na autoavaliação, e eu, gestor, na minha avaliação sobre o meu liderado, nós dois demos 100% em todos os comportamentos. Significa que nós dois dissemos que essa pessoa apresenta todos aqueles comportamentos, ou apresentou ao longo de 2014, em todas as situações a que ela foi exposta. Será que isso é real? Por isso dessa reflexão. Por isso eu disse para vocês, essa avaliação, essa primeira avaliação, ela é natural que tenha sido superestimada. O caminho natural, o desenvolvimento natural desse processo é o seguinte: nós teremos aí 1 ano para trabalhar com essas informações, para desenvolver essa criticidade em relação a tudo isso, e daqui a 1 ano, 1 ano e pouquinho, teremos um outro ciclo de avaliação. Para alimentarmos de novo a capacitação das pessoas no exercício seguinte. E aí a tendência natural é que com a visão crítica que nós vamos adquirir ao longo desse ano, que esses números caiam um pouco. Significa que ficamos menos competentes? Significa que, entre aspas, emburrecemos? Muito pelo contrário. Claro que não, óbvio que não. Significa que nós passamos a analisar com mais critério tudo isso. Porque, como eu falei, uma coisa é a consultoria dizendo como é que tudo vai acontecer. A outra coisa é cada um de vocês vivendo no dia a dia esses fatos acontecendo e adquirindo essa criticidade. Vamos lá para a segunda parte do relatório, mesma coisa. Nota mais baixa lá no topo, nota mais alta aqui embaixo. Mais uma vez, percebam numa escala de 0 a 100, nota mais baixa 86,7. Será que é isso mesmo? Pode ser que seja. Pode ser que estejamos aqui analisando realmente um talento, alguém que está superando a expectativa. Isso não é nenhum demérito, não é nenhum problema. Agora, analisando de forma geral todos os relatórios e a média de avaliação estar ali entre 80 e 90 numa escala de 0 a 100, é realmente bem alto. Para que isso aconteça de fato, nós precisaríamos ter 100% de metas cumpridas, ou os nossos níveis de metas sendo cumpridos assim com uma excelência muito grande. Quase que superando todas as metas. Será que estamos nesse nível? Pode ser que algumas áreas sim, pode ser que algumas áreas não. Agora, mesmo que estejamos nesse nível, esse nível não se mantém, porque nós passamos por ciclos. Ora estamos mais no topo, ora descemos um pouco, e a vida é assim. Aqui eu tenho já em destaque vários comportamentos que tiveram notas, estão ali no topo da tabela, seriam notas mais baixas, referentes à competência, foco em resultados. Percebam o seguinte, superior deu praticamente 80% para tudo. Autoavaliação, 100% para tudo. Enquanto o servidor, existe esse 100% em tudo? Estou fazendo uma autoavaliação.
Eu sou 100% em tudo? Sou realmente bom em tudo? E mesmo para o superior, será que é mesmo 80% em tudo? Ou será que eu pensei assim, bom, ele é realmente bom, é muito boa essa pessoa, mas eu não quero dar 100% em tudo, porque a pessoa vai ficar se achando. Então eu vou colocar 80% em tudo. Será que é essa a mesma relação? Deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês. Como é que está a autoavaliação aí? Barra amarela. Como diria Roberto Carlos, né, numa música que fez muito sucesso, até enjoou todo mundo, né, de tanto que tocou, esse cara sou eu. As competências são exigidas praticamente todas no nível máximo e eu tenho todas praticamente no nível máximo. Agora, aqui foi um pouco diferente. O superior colocou ali nota mais baixa. Aí nós precisamos entender, a autoavaliação realmente foi supervalorizada? Eu me autoavaliei realmente de forma distorcida? Ou o gestor foi crítico demais? Ou realmente o superior está sendo realista? E na autoavaliação eu estou, como se diz, né, uma gíria popular, eu estou viajando na maionese. Ou como disse lá o feedback, né, do segundo filme que eu coloquei, você é jovem, mas você está completamente desconectado da realidade. Quando essas distorções acontecerem, isso é subsídio para nós, gestão de pessoas, para nós analisarmos e tentarmos entender quem é que está ali falando com a verdade. Quem está faltando com a verdade aqui. De repente, os dois estão vendo realidades que não existem. De repente, um dos pontos de vista não está real. E nós precisamos nos alinhar a isso. Aí vem lá o relatório, o ranking. Vamos lá. Mais uma vez, nota mais baixa no topo, nota mais alta na parte de baixo. Então, eu começo com 80%, já vou para 86,7%. Eu nem terminei, isso é um fragmento de cada um dos relatórios. E aqui, ó, eu ainda tenho vários comportamentos para baixo. Aqui eu já estou no 100%. Aí percebam o seguinte, teve um primeiro comportamento aqui em que o superior deu não se aplica, mas a autoavaliação ficou lá com 80%. Nesse caso, fica valendo o ponto de vista lá da autoavaliação. Teve uma outra situação aqui onde o superior deu 80% e na autoavaliação eu dei 100%. O que eu faço com isso? Eu preciso dar feedback para essa pessoa. E essa pessoa, ela acha realmente que ela é tudo isso. Mas eu acho que ela não é. Eu entendo, eu percebo que ela não é tudo isso. Primeiro ponto, fatos e dados. Lembrem, feedback é uma informação precisa. Mas quando você estiver frente a frente com a pessoa com esse relatório, e mesmo que fosse o contrário, mesmo que você eventualmente tivesse dado uma nota mais alta do que a pessoa tenha se atribuído, antes de você dar as suas explicações sobre por que você deu determinada nota, pergunta primeiro por que ela se deu essa nota. Porque ela vai dizer por A mais B por que ela é, nesse exemplo aqui, 100%. E você vai depois dizer, então, com base em fatos e dados, por que ela não é esse 100%. Agora, mais uma vez, dados, fatos e dados. Porque se você não for preciso com uma pessoa como essa aqui, que acha que é 100% em tudo, nada vai mudar o ponto de vista dela. Então não adianta você dizer, eu acho que você... Por exemplo, eu acho que você não recebe positivamente inovações na organização do trabalho. Não é eu acho. Olha, aconteceu determinada situação, determinado momento, se vocês tiverem o dia, até melhor, né? Em que foram trazidas inovações no dia a dia no trabalho e você ficou lá resistente, criticando, ficou jogando contra. Aí nós conversamos, você disse que ia rever o seu posicionamento e acordamos que isso seria feito. Aí aconteceu uma outra situação, outras inovações vieram. E aí você de novo, jogando no time do contra. Aí nós conversamos, nos alinhamos, e numa terceira vez a mesma coisa. Então, fato, dado,
Sejam precisos, não sejam genéricos. Se vocês forem genéricos, essa pessoa vai continuar com o ponto de vista dela de que ela é perfeita. Pode ser que essa pessoa seja realmente muito boa. Mas será que existe 100% em tudo? Então nós precisamos enquadrar todo mundo de forma real. Último exemplo para nós fecharmos o processo comportamental. Autoavaliação também tendenciosamente bem alta, avaliação do gestor também tendenciosamente bem alta. Então tenho lá na escala de 0 a 100, percebam ali as notas, nota mais baixa, no topo da tela. A escala vai de 0 a 100. Temos um problema crítico aqui. Eu tenho um servidor que se atribui 100% em tudo. Teve um comportamento ali que ele deu, não se aplica. Postura coerente com o seu discurso. Ele disse que isso não se aplica. O gestor teve um comportamento ali que ele deu, não se aplica. Lembrando que é só um fragmento de um relatório. O gestor disse lá que essa pessoa, lá no planejamento e realização das atividades, com base nos normativos e boas práticas, isso eu não preciso, a pessoa não precisa, ou eu não consegui observar isso nessa pessoa. E aí eu usei não se aplica. Mas a pessoa se deu 100%. E lá em cima, na postura coerente com o discurso, também o gestor deu 100%. Então, média final, 100% para tudo. Tenho necessidade de treinamento aí? Se eu olhar friamente para os números apenas, realmente eu não teria necessidade de treinamento. Só que, vamos conversar com o gestor. Será que esse gestor fez uma avaliação coerente? Será que existe 100% para tudo? Mesma coisa para a autoavaliação. Será que existe 100% para tudo? Será que eu não deixei para responder na última hora? E aí, porque estava lá o pessoal do RH, Milton, Rejane, Rose, todo mundo cobrando para avaliar, eu respondi lá na última hora só para cumprir tabela? Pode ser que seja um talento realmente, alguém que está superando expectativa, de repente alguém que está numa posição que está sendo subutilizada, mas mesmo assim está entregando muito, mas tem potencial para fazer muito mais. Pode ser. Mas quando eu olho para isso aqui, eu confesso que eu fico com o pé atrás. E fenômenos como esses 3 que eu coloquei aconteceram bastante. Por isso eu disse para vocês, vocês vão precisar analisar essas informações agora. Porque, de forma geral, as avaliações foram altas. Então, será que esse cenário aqui é real? Então, se eu pensar nesse servidor aqui, eu nem preciso mandar nenhum pedido de treinamento para ele, comportamental, porque esse camarada aqui, ele sim é perfeito. Não tem necessidade de treinamento para ele. Será que é isso? Então, analisem friamente essas informações quando vocês receberem. Contem com o apoio do pessoal lá da sessão de carreira, contem com o nosso apoio lá na consultoria. No material que vocês vão receber vai ter lá meu e-mail, meu telefone, o e-mail de uma profissional lá de apoio, de uma outra consultora de apoio, para que vocês consigam se sentir seguros nessa análise. Fizemos o processo comportamental. Podemos passar para o processo técnico? Mais ou menos a mesma linha, só para vocês reverem qual foi a escala que vocês utilizaram para fazer a avaliação técnica. No comportamental, era uma escala que media a frequência com que cada comportamento foi apresentado ao longo do ano. Aqui vocês analisaram qual é o nível de domínio, qual é o nível de proficiência que as pessoas demonstraram sobre cada uma das competências questionadas. Aí vamos entrar lá no exemplo de relatório técnico. Mais uma vez, à disposição. Pior nota na parte de cima, melhor nota na parte de baixo. Se orientem aqui por essas duas colunas, desempenho e gap, né? Por ordem do maior para o menor gap. Então, gap de 1, uma escala que vai de 0 a 4. A posição pede 4, eu tenho nível 3, nenhum problema. Um gap de 1, essa aqui é a minha maior necessidade. Na autoavaliação, a pessoa se deu não se aplica. Investiguem por que essa pessoa se deu não se aplica. Vocês não delegaram? Ela acha que aquilo não é importante no dia a dia? Para que vocês alinhem esses pontos com a pessoa. Aí vem lá, à medida que a tabela vai descendo, chega um ponto aqui onde eu estou com 3 competências aqui com gap de 0,
Ou seja, a pessoa está apresentando o mesmo nível que o posto de trabalho está pedindo, e a partir aqui de direito processual civil aparece um sinalzinho de negativo aqui, mas na verdade não é que ele está devendo. Ele está acima do que está sendo pedido. Então, o posto de trabalho está pedindo 3 e ele está apresentando 3,3. O posto de trabalho está pedindo 3 e ele está apresentando 4. Então, ele está acima do que está sendo pedido. Nesse relatório, mais uma vez, se orientando pela terceira coluna, gap, do maior para o menor, ou seja, da maior necessidade de treinamento para a menor necessidade de treinamento, até 3 competências, para que vocês encaminhem para a escola, encaminhem para a gestão de pessoas, para que nós possamos priorizar quais são as necessidades de capacitação. Mais uma vez, analisem de forma criteriosa esses números, porque na avaliação técnica, as avaliações também foram altas. Outro exemplo aqui da avaliação técnica de forma ranqueada. Então, mais uma vez, aqui gap de 1, maior gap, chega aqui um ponto em que o gestor deu não se aplica aqui, aí a questão é inutilizada, diferente do processo comportamental. Mas identifiquem lá, 3 questões que devem ser trabalhadas tecnicamente. E aí lembrando o seguinte, muitas vezes não é exatamente treinamento que vai solucionar um problema, um treinamento externo. Pode ser que eu tenha um colega aqui que conhece muito sobre determinado tema. Ao invés de pedir para que a escola, o RH, promova um treinamento, ou encaminhe essa pessoa para um curso externo, pede para que o colega do lado ensine. Estou trazendo reconhecimento para quem conhece mais e estou trazendo esse conhecimento de forma mais fácil, mais rápida. Então, tenho lá a lei de execução fiscal, sistema de malote digital, provimento, redação, direito processual, várias competências. Eu vou definir 3 que devem ser trabalhadas, até 3 que deverão ser trabalhadas. Olhem para os números, porque de repente eu tenho lá o sistema de malote digital como o meu segundo maior gap, ou seja, a minha segunda maior necessidade de treinamento. Mas eu tenho aqui embaixo, de repente, direito processual civil. O nível de exigência é o mesmo nível 2. Mas será que, por exemplo, o direito processual civil, no dia a dia, não pesa mais do que o conhecimento em malote digital? Eu não sei qual é o posto de trabalho que está aqui. Mas é possível que o sistema malote digital não tenha tanto peso, porque é algo mais rotineiro. Mas isso varia de posto para posto de trabalho. Mais uma vez, até 3 competências. Aqui embaixo, por que essas últimas competências, essas quatro aqui, estão sem nota? Porque eu, gestor, dei não se aplica. Tanto na avaliação técnica, quanto na avaliação de responsabilidades, que é o que nós vamos ver nas próximas telas, quando eu, gestor, dou não se aplica, a questão é inutilizada. Vocês deram não se aplica por alguns motivos, ou porque vocês não observaram aquele conhecimento no dia a dia, ou porque vocês não delegaram nada que pedisse essa competência no dia a dia, ou porque a pessoa não mostrou aquilo no dia a dia. O que vale é a entrega, não é simplesmente aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei. Sei, mas não apliquei, não importa, não precisa entrar na avaliação. Tudo bem por enquanto? Último relatório, responsabilidades, para nós encerrarmos de vez o nosso encontro. Eu sei que vocês já quase não estão mais processando tudo que eu estou falando. Por isso eu disse para vocês que vocês vão receber, além desse material, ainda digo mais o seguinte. Como eu falei para vocês, temos que conduzir lá o tal do feedback, temos que montar o tal do PDI, o plano de ação, o plano de desenvolvimento. Como é que eu vou montar esse plano de ação? Tudo isso será no sistema, no nosso mesmo sistema que vocês fizeram a avaliação. Só que eu não vou mais explicar para vocês hoje sobre funcionamento de tela, de sistema, como vocês vão fazer isso. Eu vou mandar um tutorial para vocês, explicando tela por tela como é que vocês vão acessar o sistema, com login, com senha, como é que vocês vão lançar, registrar o plano de ação lá no sistema. Lembrem, se nós não tivermos a visão de que vocês fizeram um plano de ação, para nós vai ficar no ar a sensação de que feedback não foi dado. E aí nós vamos atrás de vocês, bater na porta de vocês até que isso aconteça.
Último relatório, pessoal, avaliação de responsabilidades. Para começar, como fizemos nos outros relatórios, primeiro a escala. Lá na comportamental, analisamos a frequência com que o comportamento acontece. Na técnica, avaliamos o nível de proficiência. Aqui nós avaliamos o nível de qualidade entregue. Lembrando que nessa escala eu podia superar a expectativa. Então eu tinha algo que ia além do 100%. 100% é o ideal. Fez aquilo que foi combinado. 120% a pessoa faz mais do que se pede. Temos lá o não se aplica e vai até o nível não executou, embora tenha sido mandado. Então, nível de qualidade de entrega para cada uma das atribuições contidas lá naquele documento descritivo do posto de trabalho. Então, eu tenho lá, esse aqui está um exemplo pequeno, eu acho que mesmo o pessoal aqui da frente não vai enxergar. Mas eu tenho várias frases. Acionar o oficial de justiça de plantão para o cumprimento das medidas urgentes, assegurar o alinhamento dos entendimentos do juiz com as atividades da secretaria, assegurar controle de perícias, cadastrar endereços notórios corretos ou incorretos no SUAP. Então, várias atribuições. Ponto de vista do superior. 120% em tudo. Ponto de vista da autoavaliação. 100% em muitos, 100% em muitos também. Tem um 80 perdido aqui. No meio do nada, você acha ali um 80. Então, significa que também estamos falando de um super servidor aqui no caso. Será que isso é real? Quer dizer que essa pessoa, segundo o próprio gestor, ela supera a expectativa em tudo. Bom, se a pessoa é 100%... Bom, tem um 100% aqui perdido também, né? Eu preciso tomar cuidado, porque daqui a pouco essa pessoa vai tomar meu lugar. Aliás, eu preciso avisar o presidente, porque daqui a pouco essa pessoa vai assumir a presidência. Será que existe alguém que realmente 120% em tudo? Mais uma vez, podemos sim estar falando sobre um talento, alguém que está superando a expectativa. Isso pode acontecer, claro que pode. Só que eu sempre olho com ressalva quando eu vejo que não existe falha. Porque se a nota mais baixa dessa pessoa é 100%, significa que, no mínimo, o que foi pedido ela faz de forma plena. Mas, de forma geral, ela sempre supera a expectativa em tudo. Será que isso é real? Mais um exemplo aqui para vocês. Alguns 80% aqui na nota do gestor, na autoavaliação, praticamente tudo 100, tem um 80 perdido. Tem lá um não se aplica perdido também. Mas, de forma geral, também um desempenho alto. Pessoal, por que nós tivemos todo esse trabalho em construirmos atribuição por atribuição, comportamento por comportamento, competência técnica por competência técnica? Qual era a reclamação que existia lá atrás sobre o instrumento atual? O instrumento atual ele é genérico. Eu não consigo avaliar de forma mais criteriosa. Então, por isso, nós fomos detalhistas nessa construção. Só que, se tudo é 100, se tudo é 120, é mais fácil mantermos o instrumento que nós temos. O objetivo que nós temos com o futuro é que esse instrumento se torne um instrumento de avaliação de desempenho. Não tem data para isso acontecer. Por isso, entendam esse primeiro ciclo, por mais que tenhamos tido notas tendenciosamente altas, é importante que vocês entendam esse primeiro ciclo como um grande piloto. Estamos adaptando todo esse trabalho, toda a metodologia à realidade de vocês. Precisamos que esse instrumento fale a linguagem de vocês. Então, a partir de agora, o que nós precisamos? Ponto 1, da visão crítica de vocês sobre esses números. Ponto 2, que vocês tragam comentários, as críticas, os problemas que vocês perceberam. De repente, nessas informações, teve uma gestora que falou ontem que ela, fazendo a avaliação, ela percebeu que as atribuições que ela mesma havia definido tinham sido operacionais demais, simplistas até. Então, não tinha como a nota não ser alta, isso dificultou.
Pode ser que precisemos aí fazer um ajuste, não tem nenhum problema. Foi falado também ontem sobre a necessidade, eventualmente, de nós mudarmos aqui os termos na escala, porque os termos na escala, eventualmente, nos levam a dar uma nota alta. Pode ser que seja isso? Não sei. Eu preciso que vocês tragam essa informação para que nós façamos os devidos ajustes, para que o segundo ciclo seja o mais real possível. Para que essas informações aqui sejam reais e nos alimentem de forma verdadeira na capacitação e no desenvolvimento das pessoas. Para fechar, vem lá o tal do plano de ação, o tal do PDI. Esse exemplo aqui é bem antigo para nós fecharmos a nossa conversa, né? Ele é bem antigo, é uma ação que aconteceu em 2005. Um gestor no formato padrão que nós conversamos desde o início da nossa tarde. Gestores que, quando acontece algo errado, vai lá, chega junto, dá pancada. Mas na hora de comemorar coisas boas, essa ação não acontece. Então eu tinha lá uma competência para trabalhar chamada trabalho em equipe. Mas dentro dessa competência eu tinha um comportamento específico chamado comemorar com a equipe os resultados alcançados. E aí nós definimos uma ação. Todo final de dia você vai investir 5 minutos em reflexão sobre as coisas positivas que aconteceram durante o dia. Quinzenalmente será feito um acompanhamento. E você vai compartilhar esse momento com seus liderados, com seus colegas. Então o que aconteceu? O primeiro acompanhamento feito, passados 15 dias, o gestor disse que teve timidez nas primeiras iniciativas, mas reconheceu que foi interessante. Segundo acompanhamento, 1 mês depois, né? Mais 15 dias. Está começando a perceber mudança no relacionamento com as pessoas e fez, inclusive, comentário de que isso está influenciando de forma positiva nos seus resultados. Eu precisava desenvolver a competência trabalho em equipe. Eu acertei no alvo aqui? Eu acertei. Mas eu acertei também em outras competências. Relacionamento com as pessoas e foco nos resultados. Mandei a pessoa para um treinamento externo, gastei dinheiro do tribunal, mandei a pessoa para um curso, tirei a pessoa 5 dias do trabalho? Não. Muitas vezes, na maior parte das vezes, quando estivermos falando sobre comportamento, uma ação próxima no dia a dia dá muito mais resultado do que capacitação. Outro detalhe que eu acabei não falando para vocês aqui sobre a perspectiva de responsabilidades, voltando só um pouquinho no tempo. Nós vamos escolher até 3 comportamentos positivos para reconhecer, até 3 comportamentos nota baixa para desenvolvermos. Até 3 competências técnicas para que nós definamos aí quais são as ações de capacitação. Aqui não tem jeito, eu tenho que ler uma por uma. Os cenários que eu trouxe para vocês, eles são bem extremos, mas aqui, na verdade, nós estamos dizendo o que deve ser feito. Se a nota final estiver baixa, mesmo que vocês vejam lá, puxa, na autoavaliação a pessoa deu 120 em tudo. Se a nota aqui estiver alta, nós vamos estar com essa disposição de informações para vocês entenderem como é que essa entrega está acontecendo. Então aqui é o único jeito, não, eu vou ter que ler uma por uma, para que vocês assegurem que a pessoa entenda exatamente tudo que tem que ser feito, como tem que ser feito. Significa que a reunião de feedback vai demorar um dia inteiro? Não. Com cada servidor? Não. Mas também não vai durar 15 minutos. Em média, nós ficamos ali 1 hora, 1h30 com o servidor. Só que o que acontece? Esse feedback, que é o mais demorado, vai acontecer uma única vez no ano. Porque eu vou ter relatórios de 3 avaliações diferentes para trabalhar, e uma vez no ano, se eu não tiver 1 hora, 1h30 para conversar com o meu servidor, espera aí, eu não estou na cadeira certa. Os outros que precisam acontecer no dia a dia não vão durar 1 hora, 2 horas, serão ações pontuais. Aconteceu algo, eu vou tratar na hora, uma conversa rápida, eu resolvo. Para nós fecharmos, nossos contatos. Sessão de carreira, você já tem o e-mail, vocês devem ter os ramais. Além do meu contato, do meu e-mail que vai ter aqui na tela, eu estou deixando mais um contato lá na Leme. Mais uma profissional responsável para esse apoio junto a vocês. Procurem, nos procurem.
tanto a sessão de carreira, Regiane, Rose, Hamilton, Juliana, todos, e a equipe da consultoria também para esse apoio. Nós vamos mandar essa apresentação, nós vamos mandar mais um script de apoio e todo o material necessário. Vocês vão receber os relatórios também sobre os liderados de vocês, para que vocês façam essas análises. Havendo dúvida, nos procurem. E aí nós vamos acordar direitinho os prazos para que tudo aconteça. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado.